Em quem Bakunin está batendo aqui nesses pretensos direitos históricos? Falou Marx. Então a posição deles começa, não é, a se polarizar. Aquilo que o Marx alega, né, que existem, não é, povos com e povos sem história, nesse aspecto Marx está se reportando a Hegel, um teórico do Estado. Não é? Essa posição começa a ser refutada mais claramente a partir de 66, não tanto na citação do Marx diretamente, mas também, mas por outro lado, combatendo determinadas posições, premissas defendidas pelo Marx, como, por exemplo, a ideia de que existem direitos históricos. Então, o Bakunin refuta esses direitos históricos. Então, 1866, Bakunin não está ainda dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores, mas ele está se aproximando da entidade e participa de outros movimentos correlatos à Associação Internacional dos Trabalhadores. E aí, eu perguntaria a vocês, esse slide, ele vai falar um pouco sobre a ideia do livre-cambismo. Porque, por exemplo... Porque está falando essa polarização entre os federalistas e Marx, tá? Porque quando você falou do Marx, você disse que ele defendia a criação de identidades nacionais, né? E aí, quando eu lembro, por exemplo, quando ele vai tratar da questão irlandesa, que ela está lá subjugada pela Inglaterra e tal, e aí ele vai fazer uma defesa da separação, da divisão, né, do povo irlandês, né? E aí eu não consigo opor assim de tal forma, né, os federalistas e Marx, analisando, por exemplo, essa questão. Volta um pouquinho dos irlandeses. Boa pergunta. Quando ele fala de direitos históricos, Marx reconhece que algumas etnias, não vou falar usar etnia hoje, quando chama de povo, algumas etnias têm uma substância histórica, que outros não têm, os irlandeses têm. Os elementos que o Marx usa para dizer que um povo tem direitos históricos e outros não, ele vai especificar em cada texto. Ele vai dizer que os dinamarqueses não têm direitos históricos, porque, segundo ele, palavras de Marx, não minhas, segundo ele, Marx, os dinamarqueses não têm uma cultura própria. Eles viveram, segundo Marx, de uma elaboração da cultura germânica. Então, a Dinamarca nunca produziu nada próprio. Ela sempre interpretou a cultura germânica. Portanto, ela não tem direito histórico, porque não existe, digamos assim, eu usando palavras minhas, não de Marx, não existe para Marx, digamos assim, uma espécie de origem própria da cultura dinamarquesa. Ela é desprovida de um núcleo cultural, porque o núcleo cultural que ela usa é um núcleo cultural germânico. Nesse sentido, ela não tem que existir, porque ela nada mais é do que uma leitura, uma projeção da cultura germânica. Logo, ela tem que desaparecer. Isso que ele chama dos direitos históricos. Os irlandeses, ele reconhece nos irlandeses o quê? Um núcleo cultural próprio. Então, nesse sentido, é razoável que os irlandeses formem o seu próprio Estado. Essa é a discussão dos povos pequenos. Os irlandeses, para Marx, não estariam dentro daquela contexto da conceituação de povos pequenos. Eles são um povo grande. Eles têm identidade própria. Até porque, historicamente, a Irlanda chegou a dominar a Inglaterra, na Idade Média, por exemplo. Essa correlação muda depois da metade do final da Idade Média. Então, o Marx ele vai dizer isso: os irlandeses têm a sua cultura. Eles são, de alguma forma, um povo forte. Eles não são um povo forte, nem um povo pequeno. Mas basicamente isso.
Tranquilo? Tá? Veja bem, gente, eu estou colocando elementos que são elementos para a gente tentar relativizar um pouco o pensamento e entender que esse pensamento, tanto de Marx quanto de Bakunin, eles estão dentro de um contexto histórico. O que o Marx está dizendo é nenhum absurdo para o século XIX. Assim como o que o Bakunin está dizendo não é nenhum absurdo, principalmente para os eslavos do século XIX. Mas se nós compararmos, por exemplo, o projeto eslavo de emancipação e o projeto prussiano de emancipação, são projetos diversos, tanto quanto são diversos os projetos de emancipação de Bakunin e Marx. Ou seja, eles também são tributários da sua própria cultura. A discussão deles também está marcada por aquilo que eles assimilaram, por aquilo que eles aprenderam. Para Marx, avançado é uma Prússia forte para ser líder de quê? De uma cultura que prepondera no centro da Europa e que está pulverizada e, portanto, fragilizada por uma identidade que não se consubstanciou numa luta única. E aí ele acha que o Estado tem um papel estratégico para unir esses indivíduos, primeiro numa etnia e depois num partido operário. O Bakunin vê de forma muito diferente. Ele vê de forma muito diferente, tanto que ele vai prescrever, em 48, a autonomia radical das várias etnias eslavas. Não é só um eslavo, existem matizes do eslavismo. Então, para esses matizes, ele está reivindicando também a autonomia. Então, são posições muito diferentes que têm a ver com a história de cada país também, não apenas, mas também. Mas é interessante para nós que isso tudo se traduz dentro da Internacional, se traduz em duas grandes matrizes de pensamento político revolucionário, o centralista e o federalista. Eu estou tentando colocar aqui, e é uma tarefa árdua, muito difícil, e fazer isso também em algumas horas é tarefa quase impossível, tentar mostrar que esses homens foram brilhantes, que esses homens foram geniais naquilo que formularam, mas eles são tributários do seu tempo. Tanto um quanto o outro, o Bakunin como o próprio Marx. E em que medida essas estratégias elas sobreviveram, em que medida elas são mais pertinentes e contemporâneas, e em que medida elas escapam do próprio século XIX. Essa discussão é que nos interessa, nós estamos falando do século XXI. Senão a gente vai começar a discutir aqui nostalgia. Como nós éramos organizados, como os trabalhadores do século XIX eram superiores a nós. O propósito não é esse. O propósito não é o determinar o passado subordinando o presente, não é isso, né? Está aqui discutindo a origem de cada estratégia, em que medida essa estratégia sobrevive, em que medida essa estratégia sai ilesa desses quase 200 anos de história. Basicamente seria isso, né? Bom, aí tem uma discussão, voltando à discussão, do Marx sobre a questão da Índia. Eu acho que é interessante a gente fazer a leitura dessa parte do texto do domínio britânico da Índia, mas eu admito que isso vai atrasar um pouco a nossa entrada na questão da Internacional propriamente dita. Então eu subordino, né, a leitura desse texto à opinião de vocês. Ele é um texto que vai aprofundar a discussão da questão do centralismo, que é uma estratégia do Marx. A gente vai entender um pouco melhor essa estratégia lendo esse texto, senão a gente passa adiante. Vamos ler? Quem lê para a gente então? Eu posso ler. Okay. Semibárbaras, pode ser um instrumento inconsciente da história. Ele levou Ele fala da industrialização, né? Ele leva a civilização. Ou seja, então ele está dizendo que existe o quê? Existe um padrão ideal para a história. Esse padrão é a industrialização. A urbanização. A Inglaterra faz pelos piores motivos. Interesses mesquinhos. Mas ela faz
não é? No interesse de todos, que é o interesse do progresso, né? O interesse é da algo necessário. É algo necessário. É ruim, mas é necessário. Isso. É um mal A necessário. mesma coisa ele vai falar da questão do México, né? Vai falar que os Estados Unidos vão fazer isso no México e vai elogiar não, mas vai dizer isso aí também, a mesma coisa. Seria uma melhor necessidade que continuasse do jeito que está. Ele vai dizer aqui, ó. O que elas erram? Semibárbaros e civilizados. Isso é um qualificativo ou um desqualificativo? Isso é Mas isso tem uma influência do positivismo francês, não? Acho que sim. É bem claro. Vamos continuar então? Nesse caso, por penoso que seja para os nossos sentimentos pessoais, Ou seja, embora ele sinta que isso não é uma coisa penosa, que tem um custo emocional, o espetáculo de um velho mundo que se esboroa do ponto de vista da história, temos pleno direito de exclamar como guinte: quem lamenta os estragos se os frutos são prazeres. Que está dando reflexo. Tamerlão em seu reino não esmagou milhares de seres? O Tamerlão foi um líder de várias tribos da Ásia, que como Átila antes dele e outros, conseguiu, através da força, unificar essas tribos. Então o que ele está dizendo? O Tamerlão fez o que fez, foi um déspota, mas ele conseguiu fazer o quê? Unificar tribos asiáticas. E no sentido de impor a hegemonia dessas tribos sobre uma determinada região. Correto? Então o que a gente está fazendo? Está justificando. Está justificando. Tá? Eu estou colocando isso para vocês, menos para enxovalhar a memória histórica de Marx, e mais para dizer o seguinte: esse juízo de Marx, isso aí é um texto publicado, foi publicado. Né? Esse juízo de Marx, ele é tributário de uma estratégia geral, onde a unidade através do Estado é central. Correto? Então, para ele, esse processo de transformação de tribos semibárbaras, semicivilizadas, é um processo que precede, aí, obviamente, a inserção dessa massa que tem identidade tribal, para que ela evolua na condição da identidade operária e que após essa condição de identidade operária, ela possa promover a tão sonhada revolução, não é? Dos trabalhadores, revolução proletária. Então, essa perspectiva, eu acho que esse trecho aí, ele é muito, vamos dizer assim, muito didático, né? Essa perspectiva, ela vai orientar Marx o tempo inteiro dentro da Internacional também. E essa discussão vai ficar clara na defesa, por um lado, do Partido Operário e, por outro, na defesa das organizações de classe. Isso dentro da Internacional vai ficar muito evidente. O Alexandre, o Brasil também é o seguinte: a Inglaterra central na Índia e fazer esse trabalho, porque você vai ter a igualdade e a partir daí você pode ter evolução. Mas que é a mesma posição do proletário, né? A ideia é que sempre o proletário é o sujeito histórico. Então não tem evolução. Mas que é a mesma discussão do México, né? Eu acho que na tomada da Califórnia, quando ele fala que os Estados Unidos estavam fazendo um serviço, né, ao tomar a Califórnia do México e industrializar o Engels, né? Mas que eu acho que é a mesma discussão, né? Eu acho que assim, o importante dessa discussão tem um aspecto importante é de você caminhar, a visão do Marx, de você caminhar para a revolução, ainda que sem a ética. Tudo em nome da revolução. Não deixa de ter uma ética, só que vai dar melhor. Vai dar melhor. Principalmente para os povos que vão perder toda a sua identidade cultural, né? Todas as suas tradições. Aí a gente sabe hoje o século XX é generoso em exemplos. Muitas revoluções aconteceram no século XX, onde a tradição ela tem um papel revolucionário superior à mudança. O Vietnã é um exemplo, não só.
onde a tradição se colocou como um elemento revolucionário. E o novo era um elemento reacionário. Então, eu acho que o Marx ignora um pouco essa perspectiva. Mas ele ignora por quê? Ele é do século XIX. Talvez ele também faça uma leitura mais econômica, lá, o que nos surpreende, na verdade, é como uma leitura economicista ela vai preponderar a despeito de, dentro da internacional, existirem tantos momentos de análise de conjuntura, que são análises políticas de conjuntura. Aí aquela discussão da interdependência das esferas não existe. Existe o tempo inteiro a preponderância de uma perspectiva a despeito dos fatos. Os fatos, na verdade, dentro dessa lógica, eles às vezes se atrasam, né? É como se os fatos se atrasassem ao processo histórico. O processo de marcha e contramarcha, né? Que, para nós hoje, século XXI, para nós hoje é até um pouco evidente essa limitação. Acho que para a época era muito menos evidente, obviamente. Quer dizer, essa leitura lá no século XIX, 1853, né, ela é uma leitura que a gente pode dizer cabível. Só que ela não sobrevive, né, ao lapso de tempo de 150 anos. Ela não sobrevive. Se sobrevive, é de forma anacrônica, sectária, obtusa, correto? Essa é a discussão. O que sobrevive dessa discussão toda hoje do século XXI? O que é atual dessa discussão toda? Essa, eu acho que é a parte propositiva da nossa discussão, não só de hoje, como de amanhã, se vocês sobreviverem a de hoje. Não é? Entendeu? Mas o que sobrevive? O que é factível? O que é aplicável no século XXI? Essa tradição, essa lógica revolucionária, ela é factível, né, aplicável hoje? O que envelheceu nisso tudo? Nada envelheceu. A aplicação dessa lógica tem a ver com a convicção revolucionária de cada um, ou seja, só os convictos se mantêm nessa mesma orientação. Quem não se mantém nessa orientação não é convicto, seria isso. É a discussão da ética, moral, né? É isso? Ou seja, é quando a teoria impõe ao indivíduo uma sanção. A despeito dos fatos, você tem que pensar do jeito que eu estou falando. Porque eu tenho o quê? Uma autoridade moral, lá do século XIX, que me dá credencial para dizer a você que tudo que está acontecendo, né, não está acontecendo. Ou se você interpreta da forma divergente da minha, é porque você não tem os elementos, né, da teoria clássica. Ou seja, como dizem os portugueses, ao fim e ao cabo, o resultado é o mesmo. É você não ter autonomia nenhuma para mudar as coisas, porque está preso ao século XIX. Que para nós, a minha avaliação é terrível. Né? Essa é a questão. E aí, é para a gente pensar no que eu tinha falado. Quando eles defendem na internacional que o norte sobrepõe o sul dos Estados Unidos, eu concordo muito parecido com o que o Marx está fazendo aí. Que há uma lógica industrial contra uma lógica escravista. Exatamente. Quer dizer, então você tem aí, ele vê uma libertação desse processo. Você vai na Índia, tem sistema de caça, tem tudo uma coisa lá dentro, que é muito atrasado. Você vai para um movimento industrial que quebra com isso, que faz outras classes, outras coisas acontecem, né? E aí você não basta essa possibilidade de você, a partir daí, ter um avanço, né? E muito parece aquilo que você falou no início ali, né? Dentro dessa lógica. Agora, o que eu acho também interessante é o seguinte: quando você falou da Alemanha, do Marx, essa questão do centralismo, não será também, e pela questão do Bakunin é pan-eslavista nesse momento que você escreve, quando ele está descrevendo lá, ele é pan-eslavista. Mas será porque os eslavos estão fragmentados em várias grandes nações, então o federalismo é algo de união deles, enquanto para a Alemanha é ao contrário, ela está fragmentada em várias nações, enquanto o centralismo é a possibilidade de união dela. Me parece esse foco aí, né? Um está olhando a Alemanha, fragmentado, fala, essa união com uma possibilidade, e o Bakunin está olhando os eslavos fragmentados em várias outras nações.
O federalismo com uma autoridade não. Então, mas aí eu acho que tem uma coisa, né, que é o seguinte, a perspectiva, esse termo pan-eslavista e tal, eu tenho um pouco de receio, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que ele defendia essa união dos povos eslavos por meio do federalismo, ele era radicalmente contrário ao Império Russo, né? Agora, porque isso se confunde algumas vezes, o seguinte, acho que aí a gente deve tratar disso aí logo mais, mas a questão é, chega um determinado momento em que no conflito, por exemplo, vai falar mais pra frente, entre a Prússia e a França, né, o Marx vai adotar uma posição de defesa da Prússia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, para mim, me parece que é o seguinte, você defender uma posição de união dos eslavos sobre uma base federalista, né, isso envolve, e questionando o Império Russo, isso envolve um anti-imperialismo muito forte desde essa época do Bakunin, que eu acho que é radicalmente distinto do Marx. Porque quando, ou ele, ou Engels, nesse caso do México, ele aqui com essa questão da dominação britânica na Índia e tal, eu acho que o que vai se colocar é exatamente isso, ele não é anti-imperialista, né? Ele é pela defesa do progresso, no sentido de criar capitalismo e condições para que o proletariado se desenvolva. Então, eu acho que é mais fácil a gente chamar o Marx de pan-germanista do que o Bakunin de pan-eslavista, que foi um termo que se assumiu aí, mas que eu acho que não tem absolutamente pan-eslavista no sentido de juntar, mas completamente anti-imperialista no sentido do Império Russo. Anticzarista, né? Então. Agora, anticzarista, o Bakunin sempre foi anticzarista. Agora o Marx sempre foi kaiserista, né? O bismarckiano, o bismarckista. Aqui é uma discussão, acho que é por isso que eu defendo, né? Eu acho que fazer uma pequena propaganda do livro dele, as comentas, eu insisto nisso, é que não dá para você analisar esse processo da Primeira Internacional da Comuna de Paris sem levar em consideração os múltiplos aspectos social, político, econômico. Né? Porque, por exemplo, e aí aproveitando a tua reflexão, que eu acho muito boa, se por um lado, tanto Bakunin quanto Proudhon, e Proudhon fez isso de forma muito mais consistente que Bakunin, né? Ambos, Proudhon e Bakunin, defendiam, por exemplo, a descentralização política na figura do federalismo, mas a centralização da unidade econômica. Ou seja, eles são, por um lado, descentralizadores do ponto de vista político, mas centralizadores do ponto de vista econômico. Ou seja, a unidade centralizada é a unidade econômica. Ou seja, chamado por Marx de forças produtivas para o Proudhon, elas têm que ser centralizadas, elas têm que estar nas mãos do operário. Então, nesse sentido, eles centralizam na esfera econômica e eles centralizam na esfera política. Mas como não há uma dissociação entre uma esfera e outra, e sem o permanente diálogo, não há perigo, por exemplo, do federalismo político se traduzir em pura e simplesmente autonomia administrativa. É mais do que isso. O federalismo político associado ao centralismo econômico, ele é, né, uma das faces do processo revolucionário. Porque se você tem centralização econômica sem federalismo político, você tem o que o Marx quer. Se você tem só o federalismo político sem a centralização econômica, você tem o que a burguesia quer, que é a autonomia administrativa. Correto? Então, nesse sentido, Bakunin e Proudhon, eles promovem um diálogo entre essas duas esferas. E nesse sentido, eu vejo, daí é óbvio, a minha orientação, né? Eu vejo que a perspectiva, né, revolucionária anarquista, ela é muito mais sofisticada do que a marxista. Que embora a marxista tenha todos esses elementos colocados aí, do ponto de vista da projeção para a sociedade mais à frente, aí nós temos o benefício da experiência que eles não tinham, né? Eu acho que claramente a estratégia proposta pelo federalismo, ela é muito mais aplicável hoje, muito mais factível hoje do que a proposta da industrialização. A proposta do primado da centralização estatal. Isso fica ainda mais evidente depois do desastre que
representou o stalinismo do campo da esquerda. Né? Então, nesse sentido, eu acho que há uma sofisticação, e essa sofisticação ela só pode ser alcançada se nós entendemos que esses federalistas, eles não dissociam essas esferas. Isso, para mim, é muito importante. Gente, isso aqui, na verdade... pode passar. Bom, e aí nós vamos entrando finalmente na fundação da ideia, né? Demorando para chegar lá, mas chegando. Né? Então eu botei a criação do cartismo para o Marx. Né? É um grande partido político. O que é o cartismo? Acho que alguns aqui estão mais ou menos familiarizados. O cartismo é um fenômeno histórico inglês que vem depois do processo chamado Lutita, né? Os trabalhadores do primeiro momento. Isso aí, infelizmente, não dá para aprofundar. No primeiro momento, eles vão quebrar as máquinas, né? No segundo momento, eles vão se unir em torno de um projeto de carta, de inserir na Carta Constitucional Inglesa, daí o nome cartismo, né? Direitos para o trabalhador. E Marx vai entender o movimento cartista como a criação, né, de um grande partido político, ou seja, o Marx enxerga no cartismo uma espécie de embrião do que vai ser futuramente o Partido Operário. A criação de mecanismos a partir de 47 que vão dar aos sindicatos ingleses, chamados trade unions, né? Vão dar a esses sindicatos ingleses um tamanho que a Europa não conhecia ainda para sindicatos operários. O nome ainda não é esse, né? Nós vamos falar sindicatos porque todos sabem do que eu estou falando. E a chegada dos quase 200 operários franceses à Exposição Universal em Londres. E aí é que entra aquele elemento que eu comecei a trabalhar com vocês quando eu falei da tarifa Cobden. Lembra disso? Logo no início? Da tarifa que a Inglaterra, né, e a França entraram em acordo. O que acontece? Eu disse para vocês que Napoleão III, ele havia, nesse contexto, ele havia tentado se aproximar dos operários, uma vez que ele tinha rompido com o setor da burguesia francesa. E uma das medidas de Napoleão foi pagar a passagem desses 183 operários franceses para que eles fossem, né, em 1862, assistir à Exposição Universal em Londres. O que é essa Exposição Universal em Londres? Na verdade, é uma exposição para mostrar as maravilhas do maquinismo moderno. Né? Então, lá estavam expostas as máquinas da tecnologia de ponta da época. E a intenção de Napoleão III era mandar operários financiados pelo Estado francês para que esses operários tivessem contato com esses avanços tecnológicos. Porque a ideia de Napoleão é que os operários franceses trouxessem os avanços da maquinária inglesa, trouxessem esses avanços, pelo menos do ponto de vista da familiaridade técnica com esses processos. E esses operários vão com dinheiro do Estado e acontece uma coisa, que é aquele negócio, né? A história tem um aspecto arbitrário, que acontece a aproximação desses 183 operários franceses dos operários trade unionistas, ou seja, dos sindicalistas ingleses. Eles começam a se relacionar. Trocam interesse, trocam contatos, como acontece ainda hoje com os militantes. E no ano seguinte, em 1863, um pequeno grupo de operários franceses vai até Londres se manifestar exatamente em favor da autonomia nacional da Polônia, para a discussão que nós havíamos feito. Né? Então, os operários que haviam se conhecido em 1862 na Exposição Universal, em 1863 voltam, não mais financiados pelo governo, como se diz, eles voltam autonomamente e se confraternizam com os operários ingleses numa grande manifestação em favor da Polônia. Né? Então, em 63, eles já entram no acordo que é necessário uma articulação de operários, uma articulação que ignorasse as fronteiras
nacionais desses países. Né? E aí eu me refiro mais especificamente a operários franceses, ingleses, italianos e alemães. Não só, mas principalmente. Por que Londres? Porque Londres era uma espécie de capital dos refugiados, né? Dos exilados políticos. Então, muitos exilados políticos iam morar em Londres. Então, havia ali uma espécie de efervescência que possibilitava a aproximação desses setores mais radicalizados, ou do campo revolucionário, ou do campo estrito senso operário. Né? E desse segundo encontro, né? Dessa segunda possibilidade de relação, vão surgir alguns eixos que serão trabalhados no ano seguinte para a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, que seriam eixos teoricamente comuns aos trabalhadores, mas que sintomaticamente foram eixos não sugeridos pelos trabalhadores ingleses, mas sim sugeridos pelos trabalhadores franceses. E aí eu pediria que alguém que não leu ainda nos auxiliasse na leitura desses eixos, só para depois comentá-los muito brevemente. Quem pode fazer isso, por gentileza? Olha, eu posso dar uma pergunta? Aproveita meus eixos. Até ser meio semântica, eu não vou fazer. Mas quando você coloca lá que chegaram 183 operários franceses na exposição, e a aplicação chama-se Internacional de Trabalhadores, e a impressão é o seguinte: os operários são trabalhadores, mas nem todos os trabalhadores são operários. Nesse sentido, operário e trabalhador aí é a mesma coisa? Não tem diferença. Por exemplo, então não chegam lá trabalhadores que não são operários, né? Não, são operários. O que você chama de operário? É alguém que trabalha numa oficina, numa indústria, né? Não estou separando oficina de indústria, eu chamo operários a todos eles. Porque por exemplo, a questão do trabalho, o trabalhador tem um vínculo muito mais abstrato. O trabalho é uma tarefa que você executa. O trabalhador é aquele que executa a tarefa. O operário aí tem mais uma relação com a oficina e com a fábrica. Então, nesse sentido, eles são muito mais operários, no sentido da definição estrito senso, do que trabalhadores. Trabalhadores, você vai para os intelectuais, trabalhadores, tem uma discussão, inclusive, dentro da internacional a esse respeito. Então, pelo menos assim, para a gente tentar tornar esse conceito mais preciso, eu deveria usar sempre a palavra operário. Embora aí use o termo trabalhador. Entendeu? Pois é, mas nesse momento, o trabalho, o que acontece? A discussão qual é? A discussão é em torno de uma ação. Qual é a ação? É o trabalho. O operário é a condição. Então, o que está acontecendo? Está havendo, de fato, né, vamos dizer assim, um investimento na ideia, na ação trabalho, que torna pertinente você colocar a Associação Internacional dos Trabalhadores, porque está se dando a ideia de trabalho um caráter ético, correto? Então, nesse sentido, a ação que... Aí isso vai ficar mais claro quando for a discussão dos proselianos em relação a quem pode e quem não pode fazer parte da Associação Internacional dos Trabalhadores. Aí vai ficar mais claro. Tá? Mas nesse sentido, a sua pergunta é pertinente. Ela tem um caráter semântico? Tem, mas não é só semântico. É também de estratégia. Né? Estratégia é o quê? Valorizar o trabalho. Quem não trabalha, não tem valor. Quem é que não trabalha? Quem explora. Então você está criando elementos para separar o mundo do trabalho do mundo empresarial. É a distinção clara entre capital e trabalho também. Quem trabalha? Quem produz, de fato, a riqueza. Quem explora? É o capital. Então, o que está vendo aqui é a ruptura entre o capital e o trabalho. Então, nesse sentido, trabalhador aí é uma espécie de qualificativo. Quem é trabalhador? É quem produz. Então, há uma condição digna, né, de trabalhador. E há uma condição indigna
de não ser trabalhador. Isso aí, inclusive, vai ficar muito claro na perspectiva do coletivismo. O coletivismo vai trabalhar exatamente nessa lógica. Trabalha e come. Não trabalha, não come. Ou seja, a ideia de que trabalhar, você está trabalhando, exercendo lá um ofício, isso é algo qualitativamente superior, está muito evidente aí. E o operário, ele é, digamos assim, a função. Você trabalha em que função? Eu sou operário. E dentro dessa função operária você tem os matizes, que são as profissões. É uma outra discussão que o sindicalismo vai fazer de forma, a meu ver, bastante adequada. Tranquilo? Então aproveita e lê os eixos para a gente. Esses dois eixos aqui, eles chegam em 1864, no ano da fundação da Associação Internacional. Eles chegam da França. E aí é curioso. E os próprios ingleses vão admitir isso. É um país onde as forças produtivas estavam mais atrasadas do que na Inglaterra, por exemplo, foi capaz de pautar as estratégias da Associação Internacional dos Trabalhadores, a despeito de ser Londres a capital dessa fundação. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Quer dizer, pela lógica estabelecida a partir do processo de industrialização, o operariado dos lugares onde as forças produtivas estavam mais avançadas, esse operariado deveria ter sido mais capaz do que aqueles lugares onde as forças produtivas não estavam tão avançadas, não é isso? Correto? Seria isso, pessoal? Pela lógica argumentativa, por exemplo, do Marx. Só que os franceses, onde, segundo os levantamentos estatísticos da época, onde o número de oficinas era maior do que o número de indústrias, foram eles que trouxeram a pauta, foram eles que deram a substância da pauta, que vai formar a Associação Internacional dos Trabalhadores. E ora que essa pauta teve que atravessar o Canal da Mancha. E foram trabalhadores, em grande parte, trabalhadores de oficinas e não de grandes fábricas. O que desmonta um pouco aquela tese, que o trabalhador de oficina, ele é menos consciente em função do seu estágio, né, organizativo, né, inferior aos trabalhadores das indústrias. Correto? Então, esses trabalhadores é que vão, através desses dois eixos, inspirar o encontro em St. Martin Hall em 28 de setembro de 1864. Essa é a data da criação da Associação Internacional dos Trabalhadores. Né? Embora o Marx tenha sido um indivíduo, né, que redigiu os estatutos, né, e também a declaração de princípios da Associação Internacional dos Trabalhadores, essa redação, ela estava, ou se tornou, em grande parte, tributária desses dois eixos sugeridos pelos trabalhadores franceses. Então, a tradição francesa, ela era uma tradição muito mais federativa, a palavra federação aparece aqui claramente, do que a tradição inglesa. É uma outra curiosidade. Havia, dentro da perspectiva das trade unions, a ideia de uma centralização que não havia na França. E é curioso que, a despeito disso, os trabalhadores ingleses tenham acatado os eixos que, em grande medida, contrariavam a experiência inglesa. É uma coisa curiosa. Ou seja, apesar de toda a materialidade do processo de organização dos trabalhadores ingleses, apesar disso,
eles adotaram, eles acolheram os princípios do federalismo dos trabalhadores franceses. É uma discussão muito difícil de se fazer nos seus detalhes, porque, infelizmente, nós não temos documentos suficientes que respaldem essa relação, como se deu essa relação. No primeiro momento, parece que os franceses, eles foram, vamos dizer assim, foram mais ágeis na organização de uma proposta. Eles se anteciparam aos ingleses. Mas esse protagonismo, quer dizer, ele não explica o motivo de ter os ingleses aceitado as premissas francesas. Então é curioso isso, né? Curioso a gente ver que duas tradições, uma centralista e uma federalista, quer dizer, a primeira se subordina à segunda, pura e simplesmente porque os franceses já trazem mais ou menos os estatutos elaborados vamos dizer assim, em seus elementos gerais. É curioso isso. Talvez você já respondeu a minha pergunta, mas eu queria saber o que levou os franceses a tomar essa dianteira em relação aos ingleses. Eu acho o seguinte, e acho que eu posso responder. Assim, complementando. Complementando de certa forma, porque eu acho que, assim, como você falou, eu acho que não se trata de uma evolução, né? Porque eu acho que é um problema, às vezes, a gente pensar que a história é uma evolução de coisas, né? Então, a gente pensar que o fato do capitalismo já estar mais determinado na Inglaterra, eles, né, já teriam em mente, ou teriam já, enquanto organizados e tudo mais, já teriam aí as suas propostas já, né? Eu acho que é um erro muitas vezes a gente pensar que a história ela é uma coisa que evolui, né? E além disso, a Inglaterra também já vinha de algumas lutas anteriores que talvez a França não viesse. Então, isso também pode, né? Então, pode ser elemento de trazer questões novas, né? Então, você traz elementos novos também para uma organização. Se você está viciado já numa forma de organização, como vinha a Inglaterra, os operários ingleses, os trabalhadores ingleses também. É uma possibilidade, né? Agora, eu vou tentar explicar, até eu coloco um pouco isso lá no livro. O que acontece? A proposta federalista, ela não vai se chocar com a proposta unitarista das trade unions. Porque a Inglaterra vai poder continuar a se organizar da forma tradicional de se organizar. Pelo contrário, o federalismo vai permitir, inclusive, que outras formas coabitem na mesma associação. Ao contrário dele, né? Se você exige uma organização centralista, você vai ter um grau, né, de conflito muito maior. Não é? Porque a autonomia inglesa não vai ferir a tradição francesa, assim como o contrário. Agora, se você prescreve para todas as organizações o mesmo centralismo, você vai conflitar em termos de propostas ou de tradições organizacionais. Então, eu acho que a proposta federalista ela foi vista até pelos ingleses como muito mais adequada, porque ela evita o quê? Ela evita áreas de atrito. Ela permite que as várias tradições organizativas convivam numa única organização. Me parece que essa talvez tenha sido a razão central para que os ingleses acolhessem a proposta federativa, apesar de terem uma tradição centralista. Me parece, não é? Essa é uma hipótese que, infelizmente, eu não tive documentos suficientes para consubstanciar em uma tese. É uma hipótese, mas me parece uma hipótese bastante razoável. Me parece uma hipótese bastante razoável. Tanto que os elogios de alguns trade unionistas ingleses a essa proposta francesa caminham no sentido de uma solidariedade e de um reconhecimento de que os franceses, afinal, estavam trazendo não é, uma solução para a diversidade das organizações operárias de vários países. Então, às vezes, parece até que os ingleses se sentiram aliviados. Poxa, ainda bem que não vai
nos obrigar, por exemplo, a entrar em choque ou impor uma linha para os operários dos outros países. E permitir que países com assimetria de organização industrial pudessem se filiar à Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Uma vez que os ingleses nunca esconderam, que achavam que a forma de organização deles era mais adequada. Né? É possível, inclusive, inferir daí que esses ingleses devem ter pensado em determinado momento que a tendência evolutiva do quadro francês seria chegar ao quadro inglês em um determinado momento. Mas ainda assim a forma de organização não criava obstáculos a essa pretensão. Né? E nesse momento, os alemães e os italianos, como se relacionavam nesse conjunto? Vamos virar para esse. Eu posso responder se não avançar. Bom, então antes de entrar nesse eu vou tentar. Os italianos e os alemães, quer dizer, o que é a Alemanha? A Alemanha não existe, é uma coxa de retalhos. Você tem os prussianos, né? Você tem aquela diversidade de povos dentro do que foi a Confederação do Reno, depois a Confederação Germânica, e quem pontifica é o núcleo prussiano. Quem pontifica é o núcleo prussiano. Na figura principalmente do Marx, do Engels e de um outro alemão chamado Ecarius, um sujeito muito importante nesses primeiros momentos da Internacional. Qual é o nome dele? Ecarius. Então, esses alemães, eles existem na Inglaterra em grande medida como exilados. O Marx está na Inglaterra como exilado. Ele está no exílio, né? Os italianos estão também na Inglaterra por um motivo muito semelhante. E os italianos, isso vai ficar patente, os italianos, eles estão na Associação Internacional dos Trabalhadores, em grande medida, não como operários socialistas, por exemplo. Eles estão na Associação Internacional dos Trabalhadores, em grande medida, como garibaldinos. Eles são seguidores de Garibaldi. Alguns seguidores de Mazzini, que é o republicanismo nacionalista romântico. Então, a perspectiva dos italianos, principalmente, no que diz respeito ao que nós chamamos de luta de classe, a perspectiva ela é muito reduzida. Isso vai ficar patente, inclusive, em todos os documentos que os italianos tentaram redigir e foram, Marx admite isso, foram completamente modificados por Marx, porque ele dizia que os documentos dos italianos eram documentos com uma fraseologia maziniana que não levaria internacional à contestação do capital. Trabalhava ainda numa dimensão nacionalista. Nesse sentido, Marx estava coberto de razão. Então, italianos e alemães se comportam a partir dessa configuração um pouco genérica que eu fiz, mas que infelizmente o tempo não me permite aprofundar um pouco mais. Tá? Mas assim, podemos dizer que o principal papel dos alemães aí, nesse contexto todo, foi compor o que nós chamamos de Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores, que era um conselho que não tinha papel deliberativo, ele tinha papel apenas organizativo. Era uma instância central que recebia todas as informações que vinham das sessões da Associação Internacional dos Trabalhadores dos países filiados. A gente vai avançar um pouquinho mais nesse processo. Bem? Aí tem uma discussão que eu acho que vou pular, que é uma discussão do Manifesto dos 60 na França, que eu acho que vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Né? E aí vamos entrar logo nos congressos, né, gente? A gente vinha falando dos congressos. Vamos lá. Houve em 65 não um congresso, mas uma conferência em Londres. Essa conferência, na verdade, ela se limita a preparar o congresso em Genebra que vai acontecer no ano seguinte. Então, podemos dizer que o primeiro congresso
A AIT acontece em Genebra em 1866. E aí eu redigi aqui um pouco, tentei pegar a pauta geral do Congresso, e a gente pode tentar discutir muito brevemente cada ponto desse daí. Eu pediria que alguém me ajudasse na leitura. Quem pode fazer isso? Primeiro Congresso de Genebra, 1866. Temática: as relações entre o capital e o trabalho. Então,